prisão temporária. A prisão temporária, ela é prevista numa lei específica, a Lei 7.960 de 89. E a prisão temporária, ela tem como finalidade atender uma necessidade do inquérito policial. Tendo em vista que o Supremo entendeu que é possível o Ministério Público investigar, então é possível também se obter aí prisão temporária no bojo de uma investigação presidida pelo parquê, pelo Ministério Público. Mas a lei estabeleceu a prisão temporária como algo no interesse do inquérito policial, da investigação preliminar. E ela tem aí como utilidade prática a prisão de investigados, e quando você está investigando, por exemplo, uma associação criminosa, a prisão de vários investigados ao mesmo tempo, para que você possa, dentro de uma fase ostensiva, fazer a apreensão de materiais, né, durante o cumprimento de buscas e apreensões, fazer a análise desses materiais e, com a segregação cautelar dos investigados, impedir que eles sumam com provas, impedir que eles combinem versões e proceder ao interrogatório deles durante esse período em que eles estão presos, né? Então, quando o Supremo decidiu que não é mais possível condução coercitiva para fins de interrogatório, e quando a Constituição estabeleceu o direito ao silêncio, isso tudo acaba gerando um certo esvaziamento da prisão temporária nesse aspecto. Por quê? Eu faço a prisão temporária no interesse do inquérito policial e muito se argumentou que seria com o objetivo também de evitar que os sujeitos combinassem versões, mas os sujeitos investigados, indiciados, acusados, presos, eles têm direito ao silêncio. Então, por mais que eu possa pensar em utilizar a prisão temporária como subterfúgio para impedir essa combinação de versões, o sujeito tem direito ao silêncio. Ok? Então, para que serve a prisão temporária hoje, professor Campidelli? A prisão temporária hoje, ela ainda tem a sua importância, porque, diferentemente da prisão preventiva, em que você precisa ter prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão temporária, ela é uma prisão que é possível de ser feita até mesmo no início da investigação, numa fase mais embrionária. Então, eu ainda não tenho elementos muito fortes para prender preventivamente, mas eu tenho ali alguns elementos que apontem a existência do crime, que apontem que aquela pessoa concorreu para aquela infração penal. Então, embora eu não tenha ainda a robustez dos elementos necessários para a prisão preventiva, que se entendem os elementos necessários para a prisão preventiva quando eu já tenho aquele juízo de probabilidade da denúncia, quando eu já tenho o juízo de probabilidade da denúncia, é que eu posso aí argumentar a existência de requisitos da prisão preventiva. Mas, às vezes, eu não tenho essa robustez ainda de um juízo de probabilidade para fins de oferecimento da denúncia, mas eu já tenho alguns elementos que demonstram que houve aquele crime e que o sujeito, para ele, concorreu, ainda que não com a robustez de uma prisão preventiva. Então, a prisão temporária, ela ainda tem uma finalidade importante, porque ela tem requisitos menos fortes, menos robustos do que a da prisão preventiva, e ela pode ser utilizada no intuito, na finalidade de atender uma necessidade da investigação criminal, ok? E essa prisão temporária, além dessa diferença de requisitos menos robustos do que são os exigidos para a prisão preventiva, essa prisão temporária, ela tem uma outra diferença muito gritante em relação à prisão preventiva. A prisão temporária, que é, repito, decretável no interesse do inquérito policial, decretável no interesse da investigação, ela tem prazo certo para acabar. Diferentemente da prisão preventiva, que é decretada por prazo indeterminado, a prisão temporária tem prazo certo para acabar. E esse prazo estabelecido pela Lei 7.960 de 89, é um prazo de 5 dias, prorrogável por outros 5 dias, em caso aí de extrema e comprovada necessidade.
Ou seja, quando for absolutamente necessário, esse prazo de 5 dias pode ser prorrogado por outros 5 dias. Então, extrema e comprovada necessidade no interesse da investigação levada a efeito do inquérito policial. Ah, professor, mas e o prazo quando o crime for hediondo ou equiparado a hediondo? Quando se tratar de crime hediondo ou equiparado a hediondo, a Lei 8.072/90 estabelece um prazo de 30 dias, prorrogável por outros 30 dias. Então, se for crime hediondo ou equiparado a hediondo, esse prazo passa a ser de 30 dias, prorrogável por outros 30 dias. Tá. Aqui eu quero abrir um parêntese com vocês. Vocês estudaram o inquérito policial com o professor Belo. E acredito eu que o professor Belo tenha falado de prazos de inquérito com vocês. E eu quero trazer aqui rapidamente, em 5 minutos para vocês, uma situação em que a prisão temporária ela pode ser levada a efeito como mais vantajosa do que a prisão preventiva. Qual é? Quando a gente olha o artigo 10 do Código de Processo Penal, a gente observa o prazo do inquérito policial para ser concluído em 10 dias, se o sujeito estiver preso e improrrogáveis. É o que está no Código de Processo Penal. 10 dias improrrogáveis se o sujeito estiver preso. Quando a gente olha o prazo do inquérito de crimes de competência da Justiça Federal, a gente vê que o prazo ele é de 15 dias, prorrogável por outros 15 dias se o sujeito estiver preso. Então, o prazo de inquérito de crime de competência da Justiça Estadual com indiciado preso, em regra, é de 10 dias, é o prazo que está no artigo 10 do CPP. O prazo de indiciado preso por crime federal, crime de competência da Justiça Federal, o prazo ele é de 15 dias, prorrogável por outros 15 dias. Ok. Caso eu prenda alguém por tráfico de drogas, o prazo é de 30 dias, no caso de ser decretada, o prazo para a conclusão do inquérito policial, com o indiciado preso, é de 30 dias, duplicável, a lei fala duplicável, né? Ou seja, prorrogável por outros 30 dias. Então, prazo normal, artigo 10 do CPP, 10 dias improrrogáveis. Crime federal, 15 mais 15. Tráfico de drogas, 30 mais 30. 30 duplicável é o que está na lei de tráfico, a 11.343. Ok. Caso em qualquer uma dessas investigações seja decretada prisão preventiva, esses serão os prazos observados. Se for decretada prisão preventiva, num crime de competência da Justiça Estadual, um crime comum de competência da Justiça Estadual, decretada a prisão preventiva, qual o prazo para terminar o inquérito? 10 dias improrrogáveis a partir do momento em que foi feita a prisão. Se for crime federal, 15 dias, prorrogável uma vez. Se for tráfico de drogas, 30 dias, duplicável. Ok? Se for decretada a prisão preventiva. Agora, se for decretada a prisão temporária, essa prisão temporária, independentemente do inquérito ser estadual ou federal, a prisão temporária, se for por um dos crimes previstos na Lei 7.960 de 89, e não for crime hediondo nem equiparado, o prazo vai ser 5 dias, prorrogável por outros 5 dias. Ok? Agora, se for crime hediondo ou equiparado a hediondo, o prazo vai ser 30 dias, prorrogável por 30 dias. Ok? Pois bem, a prisão temporária ela é decretada no interesse de quê? Do inquérito policial. Então, raciocinem comigo. Se eu sou delegado de polícia civil, estou investigando um crime de homicídio qualificado. Delegado de polícia civil, investigando um crime de homicídio qualificado, competência do Tribunal do Júri Estadual. Eu tenho eu tenho elementos para representar pela prisão preventiva ou pela prisão temporária, por qual eu represento se o meu interesse for ter o maior prazo para investigar. Prisão temporária. Porque se eu representar pela preventiva, o meu inquérito tem que ser concluído em 10 dias. Delegado de Polícia Civil, investigando o crime de homicídio qualificado, qual é o prazo para concluir o inquérito com o indiciado preso? Artigo 10 do CPP, 10 dias. Agora, se eu represento pela prisão temporária, investigando o crime de homicídio qualificado é crime hediondo. Qual é o prazo da prisão temporária?
30, prorrogável por mais 30. Então, pode acontecer de me questionarem, você na qualidade de delegado de polícia, há os requisitos da prisão preventiva, mas existem também requisitos para prisão temporária. Faça a representação pela medida que você terá mais tempo para concluir o inquérito policial. Você tem que analisar. Se for, ainda que seja, vamos supor que seja um crime hediondo de competência da Justiça Federal. O sujeito que matou os fiscais do trabalho lá em Unai. Homicídio qualificado, Tribunal do Júri Federal. Se eu pedir preventiva e o juiz deferir a prisão preventiva, eu tenho 15 mais 15. E se eu pedir temporária? Eu tenho 30 mais 30. Então, a temporária é mais vantajosa. E para fechar esse parênteses que eu abri, qual é o caso em que, independentemente da prisão temporária ou preventiva, eu terei o mesmo prazo para concluir o inquérito? Tráfico de drogas. Porque no tráfico de drogas, se eu representar pela preventiva, eu terei 30 dias duplicável, que está na lei de tráfico. Se eu representar pela temporária, eu terei 30 dias, prorrogável por outros 30 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, no caso do tráfico, independentemente de ser preventiva ou temporária, eu terei o mesmo prazo para concluir um inquérito policial. Agora, nos outros crimes, a temporária, se for crime hediondo ou equiparado, a temporária vai me dar mais prazo do que a preventiva nos outros casos. Ok? Então, só essa observação. Agora, lembrando o seguinte, então, os requisitos da prisão temporária, eles são menos exigentes do que a da prisão preventiva. Ok? E a prisão temporária, ela tem prazo certo para acabar, enquanto a prisão preventiva é por prazo indeterminado. Como a prisão temporária tem prazo certo para acabar, quando terminar esse prazo, o sujeito tem que ser colocado em liberdade, independentemente de expedição de alvará de soltura. Inclusive, a nova lei de abuso de autoridade trouxe um tipo penal para quem não colocar em liberdade o sujeito quando já tiver esgotado o prazo da prisão. Então, prisão temporária, 5 dias. Terminou o prazo de 5 dias, o diretor do presídio não tem que ficar aguardando alvará de soltura. Terminou o prazo de 5 dias, ele tem que colocar o sujeito em liberdade. Ele só vai manter o sujeito preso se chegar uma eventual prorrogação da prisão temporária ou uma decretação da prisão preventiva. Caso contrário, não existindo outra ordem de prisão, o sujeito tem que ser colocado em liberdade assim que exaurido o prazo estabelecido na prisão temporária, quer ela seja de 5 dias, quer ela seja de 30 dias. Exauriu o prazo, tem que colocar em liberdade, ok? E lembrando, contagem de prazo de prisão, artigo 10 do Código Penal, né? Inclui o dia do começo e dispensa a fração de hora. Então, o sujeito foi preso 10 horas da noite, aquilo é um dia de prisão. Eu quero abrir rapidamente a Lei 7.960, de 89, só para a gente dar uma passada nos crimes. A gente precisa lembrar os crimes e fazer alguns comentários sobre os crimes da Lei 7.960 de 89. Então, na tela, por favor, grande Pedro. Pedro é o nosso cameraman hoje, está atento ali. Então, o artigo 1º, né, fala do cabimento da prisão temporária e traz aí os 3 requisitos. Né? Primeiro, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Então, é o seguinte, olha só. Primeira observação, eu tenho 3 incisos. Eu preciso dos 3 incisos? Não. Eu preciso sempre, obrigatoriamente, para que seja decretada a prisão temporária, eu preciso sempre da existência de um dos crimes do inciso 3, ou, obviamente, se for a da 8.072/90, a existência de um crime hediondo equiparado a hediondo. Alguns deles estão aqui na 7.960 de 89 também, ok? Então, eu preciso sempre do inciso 3, eu tenho que ter um desses crimes que permita a prisão temporária.
Então, o requisito 3 é imprescindível. Quanto aos outros 2 requisitos, a doutrina trabalha a ideia, e a jurisprudência acompanha, de que estando presentes o inciso 1 ou o 2, desde que eles coexistam com o 3, estariam satisfeitos os requisitos para se decretar a prisão temporária. Então, eu preciso do inciso 1 com o 3, ou do inciso 2 com o 3, ou do 1, 2 e 3. Mas 1, 2 e 3 eu não preciso obrigatoriamente. Tendo o 1 e o 3, ou tendo o 2 e o 3, estão satisfeitos aí os requisitos para a decretação da prisão temporária. Então, essa é a primeira observação. Eu preciso sempre do inciso 3, concomitantemente com o inciso 2 e ou com o inciso 1. 3 com 2, ou 3 com 1, ou 3 com 2 e 1. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando a gente falou de prisão preventiva, e quando eu falo de direito ao silêncio, a gente falou de provas. Sim, a gente falou de provas. E dentro do tema provas, nós falamos de interrogatório. E dentro do tema interrogatório, nós falamos que o sujeito tem direito ao silêncio sobre fatos e circunstâncias imputados a ele, quer seja na investigação, quer seja na acusação. Então, ele tem direito ao silêncio sobre os fatos e circunstâncias imputados a ele. Ok? Só que ele não tem direito ao silêncio, ele não tem direito de mentir quanto à sua qualificação. E dissemos que, se ele omitir a sua qualificação e a polícia não conseguir qualificá-lo, isso é hipótese de prisão preventiva do 313, parágrafo único do CPP, é uma das hipóteses em que pode ser decretada a prisão preventiva, e estamos revendo aqui, dissemos naquela época e estamos repetindo agora, que é também uma hipótese de prisão temporária. E aí eu vou pedir o Pedro para voltar para a tela rapidinho, que está aqui no inciso 2, quando o sujeito não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. É uma das hipóteses de decretação de prisão temporária. Então, praticou um desses crimes da Lei 7.960, a polícia não conseguiu qualificá-lo, é possível se representar e é possível o judiciário determinar a prisão temporária até que seja feita essa qualificação. Se isso for necessário, isso pode ser determinado. Então, pode ser determinada a prisão preventiva, 313, parágrafo único, e pode ser determinada a prisão temporária, artigo 1º, inciso 2, segunda parte, aqui da Lei 7.960 de 89. Ok? Então, essa observação é importante. Agora, Pedro, vamos voltar para a tela, só para a gente ver os crimes em que cabe prisão temporária. E lembrando, gente, essa lei de 89, ela precisa de uma repaginada, só que como tem uma discussão quanto a constitucionalidade ou não dela, que ela teria um vício de iniciativa, que ela seria uma lei inconstitucional, ela não foi feita conforme a Constituição, então é uma lei que traz uma série de discussões e eu acho que por isso eles não querem muito mexer com ela. Mas ela tem, a gente precisa atualizar, então vamos atualizar aqui na nossa aula. Primeiro, homicídio doloso. Homicídio doloso cabe prisão temporária. Em, digamos, qualquer uma de suas formas, homicídio doloso cabe prisão temporária. Se for homicídio doloso, qualificado, ou ainda que na forma simples, aquele praticado em atividade típica de grupo de extermínio, a gente vai ter lá a prisão temporária da 8.072/90 de 30 com 30, né? 30 mais 30. Se não enquadrar no 8.072/90, é 5 mais 5, ok? Então, só lembrando que nós temos homicídio doloso, qualificado ou praticado em atividade típica de grupo de extermínio, que é crime hediondo. Então, a prisão temporária, nesse caso, é de 30, prorrogável mais 30. Se não for nenhuma dessas hipóteses previstas lá no 8.072, então a prisão temporária vai ser de 5 mais 5. Beleza? Vamos para B agora, Pedro. A B fala de sequestro ou cárcere privado. A C fala de roubo, também em suas várias formas. Extorsão, extorsão mediante sequestro. Aí aqui começa o primeiro problema. A F fala em estupro e a G fala em atentado violento ao pudor. Então, a gente precisa rememorar que houve uma alteração no Código Penal em que atentado violento ao pudor passou, que era do 214 do Código Penal, passou a integrar o artigo 213. Então,
Cabe prisão temporária em estupro? Cabe. Ah, mas e se for atentado violento por dor que mudou para estupro? Cabe também, porque agora é estupro. Então, já cabia antes um atentado violento por dor e agora continua cabendo com a prática de, mediante violência ou grave ameaça, qualquer ato libidinoso diverso da condição carnal, que hoje integra o estupro, continua cabendo prisão temporária sem problema algum. Ok? Então vamos lá. Rapto e sua combinação. Pois é, e o crime de rapto? Nós temos esse crime ainda no Código Penal? Nós não temos mais esse crime no Código Penal, então não existe mais essa possibilidade. Epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, são dois crimes assim que eu, particularmente na minha vida profissional, eu ainda não enfrentei nenhum desses dois crimes, epidemia com resultado morte, nem envenenamento de água potável. Mas pode ser que aconteça, espero que nunca aconteça, eu ainda não enfrentei. Bom, agora uma discussão, quadrilha ou bando? Quadrilha ou bando? Aí tem uma discussão importante aqui. Por quê? Volta para mim. O crime de quadrilha ou bando mudou de nome, virou associação criminosa. E a lei fala, quadrilha ou bando, bota entre parênteses, artigo 288 do Código Penal. Então, cabe prisão temporária em associação criminosa? Cabe. Pacífico. Cabe, continua cabendo prisão temporária em crime de associação criminosa. Agora é que vem o problema. E organização criminosa? Organização criminosa, tendo em vista o princípio da taxatividade, como defende, por exemplo, Eugênio Pacelli, como defende, por exemplo, Augusto Lopes Júnior, e praticamente todos os grandes doutrinadores do processo penal, não cabe prisão temporária por si só pelo crime de organização criminosa. Por quê? Porque não está nessa lei e também não está na lei de crimes hediondos e também na 12.850 não está previsto prisão temporária para organização criminosa. Então, tendo em vista o princípio da legalidade e o princípio da taxatividade, não cabe prisão temporária pura e simplesmente por crime de organização criminosa. Se eu tiver organização criminosa praticando roubo, aí cabe a prisão temporária pelo roubo. Se eu tiver organização criminosa praticando homicídio, aí cabe a prisão temporária pelo homicídio. Agora, uma organização criminosa praticando um crime diverso de todos esses aqui e diverso de qualquer crime hediondo ou equiparado hediondo, não cabe prisão temporária pelo simples fato de o sujeito estar praticando uma organização criminosa. Então, nós hoje temos uma situação estranha em que o crime mais grave não cabe prisão temporária e o crime menos grave cabe prisão temporária. Tendo em vista, e isso, assim, os doutrinadores criticam isso, mas dizem, tem que ser assim, pelo princípio da taxatividade. Então, eu posso ter preventiva na organização criminosa? Posso. A pena permite. Né? A pena é de 3 a 8, então eu posso ter prisão preventiva, mas temporária eu não posso ter organização criminosa. Atenção, atenção. Nós vamos achar 200 mil julgados no STF e no STJ em que eu tenho decretação de prisão temporária em caso de organização criminosa. Mas essa organização criminosa vai estar praticando tráfico de drogas, vai estar praticando extorsão mediante sequestro, vai estar praticando roubo a banco, vai estar praticando outros crimes em que é permitida a prisão temporária. Ok? Agora, se eu tiver, por exemplo, um sujeito, ou 4 sujeitos praticando apenas o crime de organização criminosa, exemplo, organização criminosa para a prática de jogo do bicho transnacional. É possível? É. Infração penal com pena acima de 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Então, posso ter uma organização criminosa para a prática de jogo do bicho, desde que seja o jogo do bicho transnacional. O cara faz jogo do bicho no Brasil, Paraguai e na Argentina, transnacional. É contravenção. Posso ter? Posso. A lei de organização permite. Prática de infração penal, punida com pena máxima superior a 4 anos, ou que seja de caráter transnacional. A 12.850 traz esse conceito. Então, eu posso ter. Aí, eu posso ter preventiva? Não. Perdão. Eu posso ter temporária? Não. Mas eu posso ter preventiva, porque a pena da organização é 3 a 8. Mas eu não posso ter temporária, pura e simplesmente pela organização criminosa. Entendemos isso? É esquisito por quê? Porque para associação criminosa eu posso ter a prisão temporária. Mas eu não posso ter prisão temporária para organização criminosa. Então, para associação criminosa 288 eu posso ter, para organização criminosa
da 12.850, eu não posso ter prisão temporária. Por quê? Porque não está previsto na 7.960 de 89 e não é crime hediondo nem equiparado hediondo. Organização criminosa não está na 7.960 de 89 e nem é crime hediondo ou equiparado hediondo. Entendemos isso? Eu, particularmente, se eu fosse ministro supremo, eu ia dizer que não cabia mais em associação criminosa, até que o legislador previsse para a organização criminosa, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. Se eu fosse ministro supremo, mas como eu não sou, né, eu não vou falar isso. Mas então, eu represento por prisão temporária em caso de crime de associação criminosa? Todo dia. Todo dia não, mas quase sempre. Agora, organização criminosa, pura e simples, eu não posso representar. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui. Pedrão, na tela, por favor. Vamos terminar o nosso tempo com prisão temporária. Genocídio, que também é crime hediondo, está lá no parágrafo único do artigo 1º de 1072/90. Tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo. Crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes previstos na lei de terrorismo. Isso foi incluído aí em 2016. Então, cabe também prisão temporária. Lembrando também que terrorismo é um tipo penal novo, né? A lei de terrorismo é uma lei nova, que não existia até 2016, né? E que nós tivemos aqui no Brasil, à época da Copa do Mundo, uma prisão de parece que 10 homens que a PF prendeu lá no Paraná, que estavam se articulando para praticar terrorismo. E eles foram presos depois, não sei que fim levou, mas eles foram presos à época. Pois bem, então, prisão temporária, era esse o recado que eu queria trazer para vocês, da Lei 7.960 de 89. Nós vamos fechar esse bloco aqui. No próximo bloco, nós vamos estudar medidas cautelares diversas da prisão, e eu prometo para vocês que eu vou tentar falar mais devagar, que até eu estou me atropelando aqui. Eu quero só fazer uma observação rápida sobre a prisão temporária, que a gente era para ter encerrado no último bloco, que é o seguinte: nós tivemos um período em que ficamos sem prisão temporária no Brasil. Praticamente não era decretada. Por quê? Porque os juízes estavam substituindo a prisão temporária por condução coercitiva. Como o Supremo, nas ADPFs 395 e 444, decidiu não ser possível a condução coercitiva para fins de interrogatório, a condução coercitiva do réu, do acusado, do indiciado, do investigado, para fins de interrogatório, então nós voltamos a ter um ativismo de prisão temporária no Brasil. Tá? Então, talvez, eu não sei se vocês perceberam isso, mas de 2014 a 2012 para frente, nós tivemos uma queda bastante grande na decretação de prisão temporária no Brasil, que os juízes, tendo em vista o poder geral de cautela, eles passaram a substituir prisão temporária por condução coercitiva. E o Supremo disse que isso não é possível. Em dezembro de 17, uma liminar de Gilmar Mendes, em 14 de junho de 18, uma decisão plenária, disse o seguinte: não é mais possível condução coercitiva para fins de interrogatório. Isso, obviamente, se referindo ao réu, ao acusado, ao indiciado. Então, a prisão temporária voltou a acontecer. Né? A gente já está percebendo um novo movimento de prisão temporária, algo que estava relegado a casos de digamos, crimes hediondos equiparados, voltou a acontecer nesses outros crimes comuns que estão previstos na Lei 7.960 de 89. Okay? Voltou principalmente a associação criminosa. Principalmente a associação criminosa. A gente enfrenta muito a associação criminosa, por exemplo, para desvio de recurso público. Então, são crimes que não são hediondos, né, equiparados a hediondos. Então, você pede a prisão temporária do sujeito de 5 dias mais 5 dias. Isso parou de acontecer. Se esses crimes colarinho branco, geralmente o juiz dava a prisão temporária, substituía a prisão temporária por condução coercitiva. Então, voltou a acontecer prisão temporária nesses casos. Uma simples observação. Pois bem, vamos falar de medidas cautelares diversas da prisão. E no material que eu preparei para vocês, eu fiz alguns destaques coloridos, vermelho com preto, com azul, algumas coisas assim, para chamar a atenção quanto a
alguns requisitos que a gente vai trabalhar aqui. Eu tenho que ficar olhando para a câmera que eu estava fora do enquadramento aqui. Mas vamos lá. O CPP, com uma reforma que ele passou em 2008, ele teve algumas alterações muito importantes. E de lá para cá, o legislador ele tem demonstrado uma ideia, digamos, de encarceramento cada vez menor. Isso a gente vê, na verdade, desde 1995, com a Lei 9.099, uma ideia de encarceramento cada vez menor, né? Embora o Moro, agora com seu projeto de lei anticrime, ele esteja indo, digamos, na contramão dessa ideia. Mas o que o legislador brasileiro trouxe para o Código de Processo Penal? Ele trouxe as chamadas medidas cautelares diversas da prisão. Essas medidas cautelares diversas da prisão, a gente, quando estudou prisão preventiva, e quando estudamos o tema prisões, a gente diz o seguinte, olha, as prisões, elas são medidas cautelares de natureza processual penal. A prisão em flagrante, para alguns doutrinadores, ela é pré-cautelar, e a prisão preventiva e a temporária são prisões cautelares. E além das prisões, que são medidas cautelares de natureza processual penal, nós temos também medidas diversas da prisão. Ou seja, medidas não encarceradoras, medidas menos limitadoras. E essas medidas cautelares diversas da prisão, elas estão previstas no 319 do CPP e 320 do CPP. Basicamente, elas estão previstas lá. Mas nós temos algumas regras gerais sobre elas, um pouco antes, no 282, no 283, principalmente, que a gente vai trabalhar agora. Mas o que eu quero que vocês entendam? A ideia das medidas cautelares diversas da prisão é tornar a prisão preventiva, é tornar a segregação da liberdade do sujeito a última ratio, a última medida. Então, eu só vou decretar a prisão preventiva de alguém se eu não tiver uma medida cautelar diversa da prisão que resolva o problema, que me faça chegar aos mesmos fins, que me faça alcançar os mesmos resultados. Então, se, por exemplo, eu quero prender alguém preventivamente, para que esse alguém pare de desviar recurso público, e se eu tenho condições de atingir esse mesmo resultado, fazer cessar o desvio de recurso público, afastando o sujeito do cargo dele, proibindo ele de entrar na prefeitura onde ele trabalha e recolhendo ele na residência dele com monitoração eletrônica, então eu vou fazer tudo isso ao invés de prender. Então essa é a ideia das medidas cautelares diversas da prisão. Eu vou aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, preferencialmente à prisão preventiva. Então, elas são preferenciais. A prisão preventiva passa a ser a última ratio, passa a ser o último recurso. Okay? Isso está expresso no 282 do CPP, quando fala de necessidade de adequação, e principalmente nos seus parágrafos 4º e 6º, que falam que o juiz ele vai decretar a medida cautelar diversa da prisão, ele pode decretar ela isolada ou cumulativamente, ele pode substituir por outra mais grave, e em último caso, decretar a prisão preventiva. Então o CPP, no 282, parágrafos 4º e 6º, ele deixa muito claro, tente tudo o que for possível antes de decretar a prisão preventiva. Ok? Pois bem, dentro dessa regulamentação, desse regramento da prisão, das medidas cautelares diversas da prisão, a gente precisa observar primeiro, a medida cautelar diversa da prisão, como eu até já antecipei, o juiz pode determiná-la isolada ou cumulativamente. E como ele vai definir se ele determina isolada ou cumulativamente? Tendo em vista o resultado que ele almeja. O resultado que ele almeja. Para se chegar a esse resultado, ele decretando uma medida cautelar diversa da prisão resolve? E aí, quais são os pilares que ele vai usar para fazer isso? 282, inciso 1 e 2.
O que está no inciso 1 e 2? Necessidade e adequação. Então, os mesmos pilares da decretação da prisão preventiva, necessidade e adequação, são aqui utilizados também nas medidas cautelares diversas da prisão. Bacana? Pedrão, põe na tela rapidinho, por favor. Então, o que eu estou falando, gente, está aqui nessa tela, o 282, o inciso 1, que a gente já trabalhou, o inciso 2, necessidade e adequação. O parágrafo 1º dele fala que pode ser isolado cumulativamente, e o parágrafo 2º fala que o juiz pode decretar de ofício ou a requerimento das partes, ou no curso da investigação criminal, por representação do delegado ou requerimento do MP. E percebam aqui nesse ponto, que no curso da investigação criminal, o juiz não vai decretar de ofício. No curso da investigação, o juiz vai decretar mediante representação do delegado de polícia ou requerimento do MP. Ok? Essa é a leitura que a gente faz. Pois bem, agora tem uma questão muito interessante que às vezes a gente não presta atenção. O parágrafo 3º do 282, ele estabelece um contraditório. Um contraditório no decreto da medida cautelar diversa da prisão. Então, quando a gente olha o parágrafo 3º, ele fala o seguinte, que, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Então, olha só. Quando não for um caso de urgência, ou não houver um perigo de ineficácia da medida, o juiz vai estabelecer o contraditório. Então, o juiz, a contrário senso, ele só não vai estabelecer o contraditório quando houver urgência ou quando houver risco de ineficácia da medida. Então, se não houver urgência e não houver risco de ineficácia da medida, antes de decretar a medida cautelar diversa da prisão, o juiz vai intimar o sujeito para se manifestar. Um contraditório prévio à aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão. Ok? Pois bem, vamos só mostrar aqui nessa tela, antes da gente analisar as medidas, Pedro, por favor. Eu estou circulando aqui o 283, parágrafo 1º. O seguinte, na prisão preventiva, o que eu preciso? Eu preciso de um monte de coisa. Necessidade, adequação, provas de existência do crime, indício suficiente de autoria. Eu tenho que ter um daqueles 4 requisitos alternativos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, interesse da investigação, da ação penal, aplicação da lei penal. Um daqueles 4 requisitos alternativos tem que estar presentes. Ainda eu tenho que ter uma das hipóteses do 313, crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, crime doloso, qualquer que seja a pena se o sujeito for reincidente, descumprimento de uma medida cautelar anterior, ou, naquele caso, o parágrafo único, quando for necessário para qualificar o sujeito. Tudo isso está no 313. Aqui na medida cautelar diversa da prisão, não. Na medida cautelar diversa da prisão, pode pôr na tela, Pedro, só o pessoal ver 283, parágrafo 1º. Ele diz o seguinte: as medidas cautelares previstas nesse título não se aplicam à infração que não for isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. Ou seja, para eu ter uma medida cautelar diversa da prisão, basta que eu tenha uma pena privativa de liberdade. Então, eu não tenho, essa pena não tem que ser uma pena maior do que 4 anos. O cara não tem que ser reincidente. É preciso que haja previsão de pena privativa de liberdade para eu aplicar uma medida cautelar diversa da prisão. Ok? Então, são requisitos menos exigentes do que a prisão preventiva. Ah, professor, ok. Então, quando é que eu vou ter uma medida cautelar diversa da prisão? Somente quando não houver requisitos da prisão preventiva? Como é que funciona isso? Pois bem,
Vamos lá. Como eu disse, eu vou repetir aqui. Como eu disse, a medida cautelar diversa da prisão, a ideia dela é tornar a prisão preventiva a última ratio. Então, o juiz, quando recebe, por exemplo, auto de prisão em flagrante, primeiro ele tem que tomar uma de 3 decisões, está lá no 310 do CPP. Relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os seus requisitos, e não forem suficientes e adequadas nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Isso está lá no 310 do CPP. Se for o caso de relaxar a prisão, o juiz vai relaxar a prisão, é legal, relaxa, acabou. Agora, a segunda hipótese. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva? Vamos supor que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Estão presentes, 310 esses dois. Chegou o auto de prisão em flagrante para o juiz, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O juiz obrigatoriamente tem que decretar a prisão preventiva? Não. Ele só vai decretar a prisão preventiva se não for, primeiro, se ela for necessária e adequada, e segundo, se não forem suficientes e adequadas nenhuma das medidas diversas da prisão. Porque mesmo presentes os requisitos da prisão preventiva, se as medidas cautelares diversas da prisão, elas forem suficientes para, por exemplo, atingir aquela finalidade desejada com a preventiva, para garantir a ordem pública, por exemplo, se a medida cautelar for suficiente, ele deve determinar a medida cautelar, preferencialmente a prisão preventiva. Ok? Então, uma primeira hipótese de medida cautelar é, mesmo presentes os requisitos da prisão preventiva, é possível, quando for suficiente e adequado, é desejável pela lei, a lei determina isso para o juiz, que, quando mesmo presentes os requisitos da prisão preventiva, se forem suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, elas é que devem ser decretadas no lugar da prisão preventiva. Então, a primeira hipótese é essa. Eu posso decretar uma medida cautelar diversa da prisão, mesmo existindo requisitos para preventiva, desde que as medidas cautelares diversas da prisão que eu vou decretar, elas sejam suficientes e adequadas para atingir a finalidade que eu desejo atingir com a prisão preventiva. Agora, e na hipótese do inciso 3? O inciso 3 é aquela hipótese, estou falando do inciso 3 do 310, ok? Aquela que o juiz vai conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Quando é que o juiz vai conceder liberdade provisória com ou sem fiança? Quando a prisão for legal, mas não tiver requisito da prisão preventiva. Quando a prisão for legal, o juiz não vai relaxar. E ela sendo legal, não tendo requisitos da prisão preventiva, o juiz também não pode decretar a prisão preventiva sem requisitos. Então, o que o juiz é obrigado a fazer? Conceder liberdade. E ele vai conceder liberdade com ou sem fiança. É o que diz o 310, inciso 3. Mas aí o que ele pode fazer nesse momento? Ao invés de simplesmente arbitrar fiança ou não arbitrar fiança, ele pode estabelecer também, isolado ou cumulativamente, medidas cautelares diversas da prisão. Mesmo não tendo os requisitos da preventiva, mas tendo previsão de pena privativa de liberdade, ele pode decretar medida cautelar diversa da prisão. É a hipótese do 310, inciso 3. Repito, se a prisão for ilegal, o juiz relaxa, mas não é ilegal a minha prisão. Então, ele não vai relaxar. Se tiver requisitos para preventiva, ele pode converter. Tá, mas não tem requisitos para preventiva. Então, o que o juiz tem que fazer? Qual hipótese que resta para ele? O inciso 3 do 310, conceder liberdade. E ao conceder essa liberdade, ele pode determinar alguma medida cautelar diversa da prisão? Pode, desde que ela tenha pena privativa de liberdade ali. Até porque se não tiver pena privativa de liberdade, o sujeito não vai ser preso. Ele vai ser, no máximo, conduzido à presença da autoridade e lá vai ser lavrado um termo circunstanciado. Ok? Então, não vai comunicar um flagrante para o juiz numa situação dessa. Então, chegou lá, não tem requisito para preventiva. O juiz tem que conceder liberdade provisória. Mas aí ele pode conceder determinando medidas cautelares diversas da prisão. Arbitrando ou não fiança e determinando ou não uma medida cautelar diversa da prisão. É o que está previsto na lei. Beleza? Show. Pois bem, agora eu quero analisar com vocês um pouco cada espécie de medida cautelar diversa da prisão.
E aí a gente fazer um bate-bola, Pedro, agora, jogando e voltando da tela, ok? Então vamos para a tela para ver a primeira. Primeira medida cautelar adversa da prisão, 319, inciso 1, fazer uma seta nela, essa aqui, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Pois bem, a lei fala comparecimento periódico em juízo. Aí já há uma crítica, que seria muito melhor estabelecer comparecimento periódico em juízo ou outro local onde o juiz determinar. Porque, por exemplo, imagina, o sujeito, ele é um torcedor de futebol que fez uma quebradeira generalizada no estádio. Então, o juiz deveria determinar o seguinte, olha, todo dia de jogo do Corinthians, você vai se apresentar na delegacia de polícia, vai meia hora, 1 hora antes e só vai sair 1 hora depois. Durante 2 anos. Então, é uma medida mais efetiva do que o sujeito ir uma vez por mês, lá, ou uma vez a cada 2 meses, no juiz e assinar uma folha na secretaria. Ok? Então, na prática, alguns juízes fazem isso. Eles dão uma interpretação extensiva. Mas a lei fala comparecimento periódico em juízo. Não fala comparecimento periódico no batalhão da PM, comparecimento periódico na delegacia de polícia. Não fala. Na prática, alguns juízes determinam isso. Ok? Mas é uma primeira crítica a esse dispositivo. E mais, a lei não fala o prazo. Isso fica a cargo do juiz. Então, o juiz pode determinar que o sujeito compareça na secretaria para justificar suas atividades a cada 30 dias, semanalmente, uma vez a cada 2 meses. Então, o juiz é que vai estabelecer esse prazo. Então, a lei não traz um prazo determinado e não abre outras possibilidades que não sejam comparecimento em juízo. Lembrando que estamos falando de restrição de liberdade, em que deve a lei ser taxativa. Então, quando o juiz determina o comparecimento na delegacia de polícia, ele está indo além do que a lei determina, ele está restringindo a liberdade do sujeito além do que a lei permite. Me parece que ele está descumprindo a lei. Ok? Então, é uma primeira observação. Vamos para o segundo, Pedro. Aqui tem uma observação muito importante também. Proibição de acesso ou frequência. São coisas diferentes. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, devam indiciar o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então, vamos lá. Proibição de acesso é proibição de ir no local. O juiz pode proibir o sujeito de, por exemplo, eu já representei, já obtive medida nesse sentido, proibir o sujeito de entrar em qualquer prédio público municipal daquela cidade. Por quê? Porque o sujeito era servidor público de alto escalão, que tinha todo o secretariado, todo o funcionalismo na mão dele, e ele usava o seu conhecimento para desviar recurso público. Então, houve a representação e determinação dessa medida cautelar adversa, proibindo o acesso do sujeito a qualquer prédio público municipal. Aí o juiz fez uma ressalva, ressalvado, obviamente, postos de saúde e hospital. Aí o juiz ressalvou. Não, posto de saúde e hospital, você pode entrar, que você está morrendo, você entra. Mas tirando o posto de saúde e hospital, ele não podia entrar em nenhum prédio público. Proibiu o acesso. Agora, às vezes, pode proibir a frequência. Então, por exemplo, há pouco tempo eu tive um caso que um advogado ameaçou um juiz do trabalho e eu representei pela proibição de frequência do advogado ao prédio da Justiça do Trabalho. E por que eu não pedi proibição de acesso? Eu pedi proibição de frequência, no seguinte sentido, olha, não que ele não vá frequentar, mas toda vez que ele for frequentar, ele tem que pedir autorização ao juiz federal, para que o juiz federal, e aí eu usei uma analogia do CPP quando fala que a vítima vai ser avisada da soltura do autor, por analogia eu representei ao juiz federal que ele faça um pedido ao juiz federal falando que ele precisa fazer uma audiência lá no prédio de trabalho, com antecedência mínima de 5 dias, e aí o juiz federal notifica o juiz do trabalho, ó, dia tal, às tantas horas, ele vai aí. Então, o que é isso? Uma proibição de frequência. Ele pode acessar. Ele pode acessar,
com autorização. Então, a frequência dele é limitada. Ele não pode frequentar todos os momentos que ele quiser. Então, a proibição, nesse caso, de frequência. Eu não posso frequentar diariamente. Então, quando eu quiser ir lá, eu tenho que pedir autorização ao juiz. Então, essa é a distinção. E como é que isso pode ser na prática da vida de vocês, delegados de polícia civil? Vamos supor que o sujeito ele tenha proibição de entrar no prédio onde a ex-mulher dele mora, porque ele a agrediu e aí tem a proibição de acesso àquele local. Mas ele frequenta o mesmo clube que a esposa. Então, aí é o seguinte, você tem proibição de frequentar o clube sábado e domingo. Você pode ir de segunda a sexta, e sábado e domingo é sua esposa com os filhos. Então, o juiz pode fazer isso? Pode. Proibição de acesso, não pode entrar de jeito nenhum, ou de frequência. Vou limitar a frequência dele. A frequência vai ser limitada. Okay? Então, às vezes a gente não presta atenção, mas a lei permite essas duas gradações. Ok? Vamos para o 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Isso é muito comum. Você tem pessoas, geralmente membros de uma mesma associação criminosa, e representa para que uma não converse com a outra, nem por telefone, nem por WhatsApp, nem pessoalmente. Recentemente, o Supremo cassou uma decisão dessa num caso de pai e filho, entendendo que a relação deles era, antes de criminosa, era familiar. Ok? Eu já tive casos também de associação criminosa, em que houve representação nesse sentido, mas que no caso de pai e filha, que foi o caso que eu tive, não houve essa limitação. Eu não representei por essa limitação, entendi que a relação deles era anterior à relação criminosa. Então, não podia conversar com mais ninguém, mas os dois podiam conversar. O pai e a filha, e assim entendeu o judiciário também. Ok? Então, é uma medida importante, às vezes, você proibir que as pessoas conversem entre si, porque se elas conversarem, uma pode ameaçar a outra, uma pode influenciar a outra. Às vezes, proibição do sujeito manter contato com a vítima, com a ex-esposa, com a ex-namorada, com o ex-marido, etc. e tal, né? Porque tem mulher que bate em homem também, não se enganem não. Pedrão, vamos lá. Proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência for conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Essa medida, ela geralmente, no âmbito federal, no âmbito estadual talvez não, mas no âmbito federal acontece muito, e no âmbito estadual até que está iniciando agora, os delegados têm pedido isso também. Ela geralmente vem proibição de ausentar-se da comarca e também uma proibição de sair do país. A proibição de sair do país está no 320. O 320 do CPP, ele traz a proibição de sair do país e o juiz pode determinar a entrega do passaporte. Então, quando você pede a proibição de sair do país, o juiz determina, em regra, a entrega do passaporte para a autoridade policial e manda registrar essa proibição na Polícia Federal para que a pessoa não consiga sair do país legalmente. Ela pode até conseguir sair por carro, né, por terra, por exemplo, vai lá para Ponta Porã, atravessa a rua e está no Paraguai. É normal, isso acontece. Né, Foz do Iguaçu ali atravessa a ponte e está no Paraguai. Então, isso pode acontecer. Mas legalmente pegar um avião e sair do país, ela não vai conseguir, porque vai estar a restrição de saída do país. Tá? Então, às vezes resolve só proibir de ausentar da comarca. Às vezes é preciso proibir de ausentar da cidade, porque comarca costuma ser algo maior do que a cidade, pelo menos no interior. No interior, um município, uma comarca abrange 5 municípios. 10 municípios, depende da comarca. Se a gente for para o âmbito federal, não tem comarca, tem subseção. Então, por exemplo, uma subseção tem 36, 40 municípios. E aí, como é que eu interpreto isso aqui? Proibição de ausentar-se da comarca. Então, às vezes, a representação e o juiz determina, nesse sentido, proibição de deixar o município. Às vezes, e eu quero que vocês entendam o seguinte, às vezes comarca equivale a município, às vezes não. Então, quando for fazer a apresentação, você tem que deixar muito claro para o juiz o que você quer. O sujeito é vendedor e ele atende 35 municípios. Então, proibição dele sair desses 35 municípios sem autorização.
Eu não vou fazer o cara perder o emprego. Às vezes é melhor ir trabalhando que ele vai praticar menos crime. Mas eu preciso ter esse cuidado. Tá? Então, a lei fala em comarca. Às vezes é necessário representar para o sujeito não deixar o município, às vezes para ele não deixar o Estado, às vezes para ele não deixar um determinado grupo de municípios, às vezes só para ele não deixar o país. Aí está lá no 320, não deixar o país. Ok? Beleza. Próxima, Pedrão. Recolhimento domiciliar. O que acontece? Às vezes o sujeito trabalha. O sujeito trabalha, tem residência fixa. E se eu proibir esse cara de sair de casa, por exemplo, se eu puser ele na prisão domiciliar, ou se eu puser ele na prisão preventiva, além de ter praticado o crime, ainda vai perder o emprego. Então, em termos de recuperação, de atingimento da finalidade do processo penal, é pior ainda. Então, o sujeito está trabalhando, tem endereço fixo, a medida cautelar diversa da prisão, ela é necessária e adequada, ela é suficiente para atingir a finalidade, eu vou mandar o sujeito se recolher no domicílio, às noites e finais de semana. Mas percebam aqui, fala, período noturno e dias de folga. E aí pode ter uma série de questionamentos. E se o cara for garçom, por exemplo? Né? Então, esse período noturno, é preciso também ter uma certa flexibilidade interpretativa nele. Né? Se o sujeito, por exemplo, é garçom ou é enfermeiro que trabalha à noite, pode ser que ele vá se recolher durante o dia. Trabalha no hospital, é enfermeiro. Ele é plantonista de uma farmácia. Ele é garçom, ele é frentista de um posto de gasolina que larga serviço às 10 da noite. Então, o juiz vai ter que analisar e determinar conforme ali a necessidade. Ok? Então, isso é para quem? Para quem tem residência fixa, está trabalhando, o juiz autoriza esse recolhimento domiciliar nos períodos de folga e período noturno. Ok? A jurisprudência vem adaptando isso conforme eu falei, de acordo com a atividade do sujeito. Inciso 6, vamos lá, Pedrão. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Aqui eu tenho duas coisas diferentes, suspensão do exercício de função pública, de um lado, e suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira, de outro lado. Nós tivemos, por exemplo, no caso Brumadinho, em caráter extrajudicial, uma recomendação assinada pela Força-Tarefa, do caso Brumadinho, que recomendou ao Conselho da Vale que fizesse o afastamento dos diretores, do presidente e de alguns outros funcionários. Foi acatado pelo Conselho da Vale. Foi extrajudicial, mas poderia ter sido feito judicialmente também. É muito comum, quando você tem, por exemplo, um servidor público corrupto, você afastá-lo das funções. Você retira ele daquela função pública, porque se ele, por exemplo, ele é, vamos supor, delegado da Receita Federal que está extorquindo empresários em milhões. Se você deixar esse cara no exercício da função, ele vai continuar extorquindo. Então, às vezes, a prisão preventiva é entendida como muito forte no caso, então você suspende o exercício, retira ele daquela função e o afasta do exercício daquela função. Às vezes é suficiente. Isso pode acontecer também com o empresário. O empresário está fazendo uso ali da sua atividade econômica para a prática de crimes. É possível determinar que ele não exerça determinada atividade. Vamos supor, o sujeito tem uma empresa que fornece EPI e ele vem fazendo fraudes em licitação. Dá uma ordem, ó, você está proibido de participar de licitação. Você está proibido de vender para entes públicos, por exemplo. Ou você pode até proibir de exercer aquela atividade, dependendo da situação. Imagina o sujeito que é vigilante e está se apropriando do dinheiro do banco. Então, você pode suspender daquela atividade vigilante, por exemplo. Ok? Lembrando sempre que essas medidas são alternativas à prisão.
Elas têm que ser suficientes e adequadas para isso. Então, estamos falando de medidas cautelares diversas da prisão, estamos analisando o 319 e acabamos de falar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou exercício de função pública. Pois bem, vamos então agora para o inciso 7. Esse inciso 7, pode pôr na tela, Pedro, é um inciso que tem 3 requisitos que a gente precisa prestar atenção. O inciso 7 fala da internação provisória. Quando? Quando é que eu posso fazer internação provisória como alternativa à prisão preventiva? Primeiro, em vermelho, os crimes praticados têm que ter sido praticados com violência ou grave ameaça. Então já há uma restrição grande do tipo de crime que eu posso aplicar essa medida cautelar diversa da prisão. Segundo, os peritos têm que concluir que o sujeito é inimputável ou semi-imputável. E a lei fala em peritos, não fala em perito. Então tem que ser pelo menos 2. Os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Terceiro, houver risco de reiteração. Então, quando alguém, inimputável ou semi-imputável, tendo essa condição declarada por peritos, por 2 ou mais, e se alguém tiver praticado um crime com violência ou grave ameaça, e houver o risco de reiteração, é possível fazer a internação provisória dele. Então, são 3 requisitos que a lei exige nesse dispositivo. O 8 fala de fiança. A fiança, então, que era prevista como uma alternativa à prisão, lá no 310, inciso 3, né? Concederá liberdade provisória com ou sem fiança. Então, ela que era uma alternativa à prisão, ela entra aqui como uma medida cautelar diversa. Então, a fiança, vamos supor, alguém está preso preventivamente e o juiz entende que, vamos supor, o sujeito é um empresário que tem muito dinheiro e o juiz entende que, além da proibição de deixar o país, da entrega do passaporte, da proibição de exercer aquela atividade de natureza econômica, de empresário que ele exercia, ele deve pagar uma fiança ainda de 10 milhões de reais. Então, o juiz pode determinar a fiança como uma medida cautelar diversa da prisão, também, a partir aí dessa nova redação do 319 do CPP. Bacana? E, para terminar essas medidas cautelares, a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica, que está no inciso 9, ela costuma muito ser aplicada quando o sujeito está em recolhimento domiciliar. O sujeito está em recolhimento domiciliar, que ele tem que ficar período noturno e de folga em casa, costuma ser aplicada a monitoração eletrônica. Tá? Então, ela geralmente é aplicada em cumulação com outras medidas cautelares diversas da prisão. Ok? Mas, obviamente, como a gente sabe, ela pode ser aplicada isoladamente também. Tá? Então, por exemplo, o caso da irmã do Aécio Neves, né? A ordem do Supremo que chegou para nós foi para que ela fosse para a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e assim foi feito. Né? Lembro que à época a imprensa até criticou bastante, porque ela teve atendimento VIP, né? A gente buscou ela de madrugada no presídio e levou para colocar a tornozeleira. E a imprensa, mas por que foi feito isso? Só porque a irmã da Aécio? Não, porque se fosse um Zé Ninguém, não ia ter ninguém lá na porta do ML ou na porta do local de monitoramento fazendo algazarra. E a irmã do Aécio, quando a gente foi fazer o ML dela, deu uma confusão danada, teve que chamar a PM para fazer controle de distúrbio, o pessoal queria bater na mulher, uma confusão danada. Então, para que eu vou submeter a pessoa a isso? Pegar de madrugada, faço sem ninguém saber, pronto, leva para a casa dela, está lá, monitorada. Cumprir a lei, cumprir a ordem do Supremo e não expus a pessoa. Ou eu devo expor a pessoa? Né? Eu tenho que perguntar para a imprensa, então eu tenho que expor a pessoa? Inclusive, hoje é crime. Né? A partir de janeiro vai ser crime essa exposição. Já era, vai passar a ser ainda mais grave, inclusive com perda do cargo. Ok? Pois bem, então, gente, medida cautelar diversa da prisão. Era esse recado, e só para a gente fechar, põe na tela, Pedrão, esse 386 parágrafo único, só para lembrar o seguinte, gente, que também às vezes a gente costuma esquecer disso.
Não há efeito suspensivo de decisão absolutória. Não há efeito suspensivo de decisão absolutória. A decisão absolutória, obrigatoriamente, tem que cessar eventual prisão e cessar medidas cautelares diversas da prisão. O sujeito foi absolvido, ainda que o MP apele daquela decisão de absolvição, imediatamente o juiz deve, o sujeito está preso, deve determinar a soltura. Se existe alguma medida cautelar diversa da prisão determinada, o juiz tem que revogá-la. Tem que ordenar a cessação de todas as medidas cautelares provisoriamente aplicadas, 386, parágrafo único do CPP. Repito, não há efeito suspensivo de decisão absolutória, 386, parágrafo único do CPP. Show? Show.